O líder do PL na Câmara está falando neste momento, nesse movimento da oposição em apoio a Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. Por mais uma ordem de censura do ministro Alexandre de Moraes, preventivamente, seus advogados, inclusive, o recomendaram não mais falar com a imprensa. Este é o Brasil e a democracia relativa que nós estamos vivendo. Dito isso, eu e a senadora Damares, deliberado por todos estes guerreiros colegas, mais de 54 deputados e 2 senadores, que depois transmitiremos a lista com os nomes de todos, que interromperam o seu recesso parlamentar, deixaram de estar no seio de sua família, em suas bases eleitorais, para estar em Brasília por conta da gravidade que o Brasil vive. A gravidade do Brasil é tamanha porque temos um desgoverno que decidiu fazer antecipação do período eleitoral e não governa o Brasil. Quem tem responsabilidade para resolver o problema do tarifaço americano é o presidente eleito da República, que ao invés de resolver, dialogar, usar a chancelaria, as relações exteriores para resolvê-lo, o atual governo decidiu continuar atacando, debochando do governo americano, chupando jabuticaba, indo agora encontrar com presidentes de países de esquerda latino-americanos como uma provocação. E nós, como oposição, queremos dizer que nenhum governo resolve o problema de relações internacionais com provocações, mas sim com diálogo, com responsabilidade, e é o que está faltando ao atual governo. Que ele não venha colocar a culpa na atual oposição ou no ex-presidente da República, para nós, eterno presidente Bolsonaro, que já não é mais presidente do Brasil, que a responsabilidade aqui é única de todas essas sanções que estão vindo, são dos abusos do ministro Alexandre de Moraes e do desgoverno do atual mandatário da República. Dito isso, gente, nós queremos deixar claro a gratidão do presidente Bolsonaro, que hoje fez questão de dar uma bandeira a cada um dos deputados e senadores, com a data e seu autógrafo, como gesto para a futura geração dos colegas deputados, que hoje fizeram o esforço de estar aqui. Nós, deputados e senadores, também demos ao presidente Bolsonaro uma bandeira para marcar esse dia histórico, o dia de um homem honrado, decente, se apresentar para nós com uma tornozeleira no seu pé e o pior, um pai. E aí eu quero me dirigir aos brasileiros. Se coloque no lugar de um pai que não pode falar com o seu filho. Ora, isso nem na Inquisição existe, nem aos traficantes, nem aos estupradores do Brasil lhes são cerceado o direito de um pai falar com o filho. Na nossa reunião hoje, estava prevista a participação do Eduardo Bolsonaro por Zoom. Entretanto, não foi possível porque o presidente Bolsonaro esteve conosco. Nós estamos vivendo tempos de democracia muito relativa e para nós, a maioria de nós, dizemos que estamos em plena ditadura. A ditadura da toga se instalou no Brasil através de um governo executivo irresponsável, com alguns membros do Supremo Tribunal Federal que decidiram desprestigiar o prestigioso judiciário brasileiro. Como deliberação, queremos dizer a vocês, dessas 2 horas de reunião que estivemos ali, nós estabelecemos, quando retornar o trabalho legislativo, nós temos como pauta legislativa o nosso item número 1, e não abriremos mão, na Câmara e nem no Senado, de pautarmos a anistia dos presos políticos do 8 de janeiro. Este é o item 1. Item 2. Vamos pedir que seja pautado a PEC 333, que muda o foro privilegiado
para que esta perseguição do Supremo Tribunal Federal pare de uma vez por todas. Temos mais de 60 parlamentares respondendo processos no Supremo Tribunal Federal, além dos esdrúxulos, conhecidos inquéritos do fim do mundo que nunca terminam, que estão todos eles centralizados na mão de um único ministro do STF, e o nome dele é Alexandre de Moraes. Isso tem que acabar, isso não é democrático, isso não é constitucional, isso fere o devido processo legal no país. Dito isso, são as duas pautas da Câmara. Para terminar o trabalho na Câmara, nós criamos hoje três comissões de trabalho que vão trabalhar hoje, amanhã, todo o recesso se houver necessidade. Quais são essas comissões? Uma comissão que vai alinhar entre todos os parlamentares da oposição a nossa comunicação. Comissão essa que será liderada pelo deputado Gustavo Gayer. Nós teremos uma segunda comissão que vai trabalhar mobilizações internas na Câmara e no Senado para que as nossas pautas finalmente sejam respeitadas por ambos os presidentes das casas e que a gente possa votar. Esta comissão será organizada e liderada pelo deputado Cabo Gilberto. A última comissão é uma comissão de mobilização nacional. Esta comissão, porque nós vamos dar voz ao presidente Bolsonaro. Tudo isso, essas decisões de censura ao presidente, é pensando que ele vai ficar isolado e sem voz. A partir de agora, nós teremos estratégias de comunicação e daremos voz ao presidente Bolsonaro mais do que nunca, porque o presidente Bolsonaro não só tem um exército de parlamentares, mas tem milhões de pessoas nas ruas que darão a ele a voz que o Supremo Tribunal Federal decidiu censurá-lo. Por último, digo que esta comissão, também criada, nós vamos buscar todos os mecanismos legislativos para tirar o Brasil da ditadura da toga. Dito isso, passo a palavra à senadora Damares e senador Magno Malta, que vão dividir o tempo aqui. Acompanhamos então essa participação, essa manifestação do grupo da oposição. A última comissão é o deputado Zé Trovão e Rodolfo Nogueira, porque eles entendem das mobilizações do agro e dos caminhoneiros. Bom, pessoal, nós estamos acompanhando, então, essa manifestação agora da oposição que continua fazendo e participando de comissões, mesmo com um recesso parlamentar. Agora, senadora e também outros parlamentares vão falar. Só tirem a voz dela do fundo, que eu continuo ouvindo ainda. Mas os pontos principais já foram trazidos por Sóstenes Cavalcante, que está liderando essa tratativa de apoio a Jair Bolsonaro e também com críticas muito duras ao ministro Alexandre de Moraes e ao processo que corre no Supremo Tribunal Federal. Uma questão que me chamou a atenção, Fábio Piperno, eu acho que eu vou começar com o Zé Maria Trindade. Zé, uma coisa que me chamou a atenção é o fato de, no momento em que Sóstenes estava falando, alguns parlamentares eles estavam envolvidos ali na bandeira do Brasil, mas não do jeito que a gente costuma ver. Bandeiras que pareciam togas, que são usadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, só que neste caso utilizando a bandeira do Brasil. Agora já não dá para ver mais porque eles tiraram, mas dava para perceber as ombreiras, o jeito que eles fecharam a bandeira aqui, provavelmente trazendo de maneira subliminar essa crítica ao fato da maneira como o processo corre hoje no Supremo Tribunal Federal. Um dos principais pontos, projeto de anistia. Como é que se avalia esse avanço aí da oposição nesse tema, hein, Zé Maria Trindade? Eu conversei com o Sóstenes e ele me disse que não ia deixar para passar, esquecer o projeto de anistia. E estava preparado para, logo depois da volta do recesso parlamentar, fazer uma pressão muito grande para que o assunto fosse colocado em pauta. Mas veja bem, esse discurso, esse posicionamento hoje é muito importante e fora da curva. É o maior partido do Congresso Nacional, o PL, né? Tem uma maioria no Senado já, né, está prestes a ser o maior partido do Senado também, e na Câmara dos Deputados já é o maior partido. Não é o maior bloco, mas é o maior partido. E o líder, Sóstenes Cavalcante, é líder do PL e está fazendo uma cruzada diferente e agora oficial. Não é só ocupar presencialmente
o Salão Verde ali do Congresso Nacional e fazer uma comissão funcionar ou outra. Eu acho impossível funcionar uma comissão porque não haverá quórum. Então, a qualquer momento, um deputado chega, verificação de quórum, a sessão é automaticamente encerrada, né? Então, é muito difícil. Mas, enfim, ele está fazendo um posicionamento muito pesado. Radicalizou mesmo na situação, na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, e está sugerindo, inclusive, uma grande movimentação nacional com a participação de caminhoneiros. Este é o grande zum do momento. É a ideia de que vários setores da sociedade possam entrar nesta campanha nacional, a mobilização do próprio PL. E, por outro lado, é um líder do maior partido dizendo que nós estamos vivendo uma ditadura, né? E isso aí é levado para o exterior, que pode ter essa ideia. Eu quero dizer que eu não sinto isso. Eu não vejo assim. Vejo os poderes se dando cotoveladas, vejo a Câmara avançando sobre o poder do Executivo, que é administrar o orçamento, né? O poder do Congresso seria elaborar, aprovar e fiscalizar. Nunca executar o orçamento. Está executando o Congresso está muito forte e o Judiciário também tem entrado em ações do Congresso porque é provocado. Mas uma ditadura do Judiciário, eu não acredito nessa possibilidade, as instituições estão funcionando, tanto é assim que ele está fazendo esse discurso no Congresso Nacional, não foi censurado, não está preso, não será preso, né? Então, eu não acredito, mas é um posicionamento muito importante e é um divisor de águas, viu? Entendo que esse é um posicionamento forte do PL. Até então, o PL nunca tinha tomado uma posição assim, porque havia ali um grupo mais ligado a Valdemar, que é mais centrão, né? E agora o Sóstenes é do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro e está levando o PL exatamente para essa posição. Uma posição firme, pesada, que inclusive acho que os eleitores do PL têm mais ou menos essa ideia. Sim, Zé. Agora sim, Fábio Piperno, além de todas essas manifestações em torno do projeto de anistia, de uma crítica ao que eles chamam de uma ditadura da toga, uma ditadura da justiça aqui no país, eles também falam e tentam trazer toda a responsabilidade pela situação envolvendo o tarifaço, que está pegando muito mal agora e que pode trazer saldo negativo político para a família Bolsonaro lá na frente e que, segundo as últimas pesquisas, traz saldo positivo para Luiz Inácio Lula da Silva, pelo menos nesse momento. Eles tentam, então, trazer a visão de que a responsabilidade seria do presidente Lula, de que a responsabilidade de articular, de buscar diálogo, de não continuar atacando ou nesse movimento que fez com o BRICS, etc., de que ele tem o protagonismo e não o próprio Eduardo Bolsonaro. Como é que você avalia esse discurso da oposição que tenta descolar o motivo da sanção contra o Brasil da articulação feita por Eduardo Bolsonaro, tentando colar na atuação do presidente da República? Primeiro que eu realmente fico comovido, né, com o esforço do deputado Sóstenes, quando ele chama atenção para o fato de que um grupo de parlamentares abre mão do seu recesso, das suas férias, das suas folgas, para ir lá trabalhar. Então, a minha solidariedade a ele, né? Porque realmente talvez ele seja uma espécie de operário padrão do Congresso. Ainda bem, né, deputado, que tem alguém que, trabalha. Que beleza isso. Segunda coisa, também fico muito preocupado com o grupo que ele apontou de 60 deputados que são investigados aí pelo STF. Ele só esqueceu de dizer que grande parte, talvez a maioria desses parlamentares, sejam investigados por conta das emendas, de suspeitas, né, na questão da destinação das emendas. E eu imagino que a nação
esteja de acordo com essas investigações. A terceira, que eu entendo, é jogo político, claro. Ele tem todo o direito de reunir a sua base, as suas bancadas, para pressionar em favor do presidente Bolsonaro, assim como nesse país livre, ontem fizeram uma manifestação em Brasília, que reuniu lá 150, 200 pessoas, imaginavam bem mais, mas talvez as pessoas tivessem compromissos melhores, mas ele tem todo o direito, assim como se reuniram ontem nas ruas, hoje lá no Congresso, está tudo dentro da normalidade democrática. Agora, quando eu olho, por exemplo, a ministra Damares ao lado dele, eu gostaria que a ministra Damares, e eu costumo ler muitas declarações de políticos e não me lembro, por exemplo, de tê-la visto opinando sobre aqueles indivíduos que foram presos por conta da tentativa de explodir o aeroporto lá do Distrito Federal em 2022, dia 24 de dezembro, porque 2 daqueles 3 chegaram a trabalhar no ministério dela. Então, eu gostaria que ela falasse sobre o caráter deles, né? Por que o que os teria levado a esse tipo de coisa. Porque quando esse pessoal vem pedir normalidade democrática, eu tenho, uma certa resistência a imaginar, a pensar na sinceridade dessas palavras, porque todos eles estavam em silêncio entre 31 de outubro e 1º de janeiro de 23, né? Nenhum deles foi pedir para que os manifestantes voltassem para as casas e saíssem, por exemplo, das frentes dos quartéis.